Fala galera, estamos começando mais um Viagem Atomicast com esse tema aí que vocês já leram no título. Travesti não tem um dia de paz, que eu gravei com a minha camarada Spaghetti. Foi uma coincidência, né? Esses dias está tendo essa polêmica, entre aspas, que na verdade foi só um ataque rasteiro e transfóbico do agora deputado mirim, né? Nicolas Ferreira, que eu não falo a minha opinião sobre ele, porque senão eu vou ser processado. Só fazer um parênteses aqui, ela foi candidata a deputado federal, então ela poderia estar no lugar do Nicolas nesse momento. Eu só quero deixar isso para vocês refletirem. Depois do ano todo, praticamente 2022, sem fazer podcast, estou aqui de volta mais uma vez. Não prometo regularidade, infelizmente não posso prometer isso, até porque eu não sou masoquista de ficar dando murro em ponta de faca. Eu cheguei num ponto assim que eu vi que talvez eu não tenha nem tanto talento assim pro que eu tô fazendo aqui, mas enfim, eu tenho feito outros projetos, a página de meme, por exemplo, se vocês não conhecem ainda, pesquisem, página de meme no Instagram e no Twitter, e o fato de eu estar fazendo outros projetos não significa que eu abandonei o Viagem Atomicast, só que eu reduzi a frequência das postagens e tudo mais. Mas, dado esse breve resumo, vamos para o que realmente interessa aqui, que é o tema do nosso podcast, que, como vocês sabem, né, ano passado foi ano de eleição, e que vocês talvez não saibam é que eu colaborei na campanha da Nina Spaghetti, que foi candidata a deputada federal aqui por Minas Gerais. A Spaghetti é militante comunista e travesti, além de ter concorrido às eleições de 2022. Eu sou jornalista, caso vocês não saibam, e o podcast hoje vai ser basicamente um treinamento de mídia que eu fiz com a Spaghetti durante as eleições, durante o período eleitoral, e eu estava preparando ela para o pior tipo de pergunta que ela poderia receber. Eu tive essa ideia de gravar esse treinamento sem ela saber. E lógico que depois que acabou eu avisei para ela, né, que estava gravando, e inclusive a ideia de lançar como podcast foi dela. O único porém é que eu devia ter lançado isso um tempasso atrás. Eu falei com ela que eu ia lançar antes do fim das eleições, né, antes do primeiro turno das eleições. E olha quando eu tô lançando. Eu tô gravando em março, né, não sei se eu tô lançando em março, mas talvez março, abril, não sei, mas eu tô gravando em março. Mas enfim, eu fico com uma vergonha do caramba, né, de fazer isso, mas eu tô com um material aqui e eu não vou deixar de lançar ele, né. Então, eu fiz assim umas perguntas bem escabrosas mesmo, nível Jovem Pan, e que eu tava preparando ela para receber esse tipo de pergunta e dar a resposta mais apropriada. E ela deu respostas muito boas, inclusive. E algumas coisas que ela falou é realmente atemporal, né. As discussões, elas servem para o nosso tempo presente, porque nem tudo que a gente conversou tem diretamente a ver com as eleições, apesar de esse ser o foco, né? E o único problema é que eu gravei apenas as respostas dela. As minhas perguntas ficaram de fora dessa gravação, então eu tive que regravar elas, para as respostas da Spaghetti não ficarem descontextualizadas, né? Então é isso, eu espero que vocês gostem, e sem mais delongas, bora para a entrevista. Beleza, então feita essa introdução aí, eu só queria reiterar ao ouvinte que eu fiz perguntas escrotas para ela se preparar para essas situações, de receber uma pergunta escrota. Então eu preciso que vocês tenham isso em mente, beleza? A primeira coisa que eu perguntei para ela foi relacionada a uma pauta que ela trouxe nas propostas de candidatura a deputado federal, e é uma pauta que ela também defende independente de eleições, assim como a maioria das pautas que estava lá naquelas propostas dela, como militante, né, do coletivo LGBT comunista, que é a pauta da gratuidade da retificação do nome. Tem toda uma burocracia desnecessária em torno disso, além de uma taxa que inibe muitas pessoas que não têm esse dinheiro a terem o acesso à retificação. Aí no meu personagem liberal conservador que eu estava fazendo ali de jornalista da Jovem Pan, eu perguntei, mas essa gratuidade não seria um gasto desnecessário do Estado, visto que existem outras prioridades no momento? E a resposta dela foi o seguinte. Mas uma coisa não impede a outra, né?
uma política de gratuidade para nome social não impede a gente criar gratuidade para outros direitos que as pessoas têm garantido. Quando a gente fala no nome, é um dos elementos mais básicos da cidadania que a gente tem atualmente. A expansão do acesso às certidões de nascimento e o registro físico das pessoas, registro de pessoas físicas, ela é um direito e está assegurado o nome e o gênero da pessoa nessa certidão, de forma que essa pessoa não seja constrangida toda vez que ela tiver que apresentar um documento, é uma política pública de cidadania extremamente importante, porque muitas pessoas não conseguem empregos por causa da falta dessa retificação de nome e de gênero nos documentos. Muitas pessoas, por exemplo, conseguiriam um emprego se não tivessem que apresentar um documento que ou mostrasse que elas são trans, ou pior ainda, elas serem contratadas ou ingressarem em espaços públicos como o sistema de atendimento à saúde, as universidades, as escolas, e nesses lugares elas não terem assegurado o seu reconhecimento de nome, de gênero, como ela se identifica, se a pessoa não ter esse direito nos espaços em que ela estiver frequentando, isso é uma forma de expulsão dessa pessoa. E como a gente pensa em incluir as pessoas trans e travestis na vida pública e ampliar os direitos e a cidadania que já é contemplada para os outros grupos, né, de pessoas cisgêneras, como a gente quer ampliar isso para essas pessoas trans e travestis, o nome é basicamente a primeira forma, a principal forma, porque é a porta de entrada, o seu nome e o seu pronome de tratamento, né? Então, para essas pessoas é fundamental, tanto é que muita gente não vai aos médicos, sequer procura um emprego formal, porque sabe que vai ter que apresentar o documento e vai passar por diversos momentos de constrangimento. A próxima pergunta que eu fiz, eu não lembro exatamente como foi, mas foi alguma coisa mais ou menos assim. Nas suas propostas de campanha, você incluiu a disponibilização de acesso a PrEP e PEP em todos os municípios brasileiros. Eu queria saber qual que é a importância da destinação dessa verba para isso e como você acha que isso poderia ser implementado. Lembrando que eu planejei essas perguntas exatamente para soar como um liberal filho da puta safado. Eu acho que essa pergunta é problemática em vários sentidos, mas a intenção era preparar espaguete para responder perguntas desse tipo, então vamos lá, vamos ouvir a resposta dela. Eu acho que a gratuidade ela tem que acontecer pensando nos direitos sociais como direitos e não como mercadoria. Então, o Estado, por exemplo, deveria ofertar, isso pensando numa política de equidade, em que a gente vive numa sociedade marcada por desigualdades e que a gente tem que consertar isso no imediato. Outras políticas de gratuidade que eu pensaria seriam o acesso a medicamentos. Os medicamentos deveriam ser acessados de forma completamente gratuita. Da mesma forma, as cirurgias plásticas e as cirurgias de mudança de genital. Isso não só para pensando que saúde é direito, mas também pensando em impedir que se fortaleçam essas máfias criminosas que exploram as pessoas trans, né? Embora os medicamentos sequer sejam pensados para essas pessoas e essas pessoas acabam pegando o pior do que é de pior para poder terem uma vida mais digna, esses tratamentos, eles querendo ou não, eles ainda têm uma relevância na vida dessas pessoas, na inclusão social delas, na melhora da autoestima e até na inserção no mercado de trabalho, porque permite com que elas passem por alterações corporais que faz com que seja mais simples circular nos espaços públicos. E isso, embora a gente não idealize, a gente entende que a gente tem que caminhar no sentido de essas pessoas não serem mais obrigadas a terem que alterarem, né, seus corpos para poder viver nos espaços públicos, para poder viver plenamente. Da mesma forma, a gente não pode negar que isso tem uma centralidade na vida dessas pessoas e, portanto, a gente tem que garantir essas gratuidades até para as pessoas não ficarem à mercê de endividamentos com bancos ou, pior ainda, com pessoas que vão explorar elas em serviços que são análogos à escravidão.
E aí, seguindo aqui a entrevista, a próxima pergunta que eu mandei foi algo do tipo: você defende a disponibilização de terapia hormonal gratuitamente em todos os municípios brasileiros. Você não acha que isso seria um incentivo para que cada vez mais jovens se tornem trans? Primeiro que eu não tenho nenhum problema em ter mais jovens travestis e transexuais, inclusive crianças. Até porque o oposto disso seria ter mais jovens cis e mais jovens héteros, né? Então, é elas por elas, né? Ou a gente está incentivando uma coisa, ou a gente está incentivando outra. E como a gente entende que para você conseguir alcançar esse objetivo de transformar as pessoas em cis, trans, ou a sexualidade delas é uma coisa um pouco mais complexa do que simplesmente disponibilizar medicamentos, acho que vale o risco para poder garantir a saúde das pessoas trans, né? É melhor que as pessoas sejam trans e tenham um acesso mais saudável a medicamentos do que as pessoas sejam cis e as pessoas trans se lasquem na sua questão de saúde e que tenham que andar percursos muito grandes para conseguir esses medicamentos. Por isso que a gente caminha na perspectiva de universalizar o acesso, é territorializar esses serviços e esses medicamentos. A próxima pergunta foi algo na linha do seguinte: na sua opinião, como você acha que o estudo de sexo, gênero e sexualidade nas escolas de educação básica irão influenciar na sexualidade das pessoas? O que você pensa sobre a fala de algumas pessoas de que esses estudos irão incentivar crianças a serem LGBTs? Mas que eu acho que na realidade isso é uma coisa que a gente já até estudou, né? As pessoas têm virado mais LGBTs porque isso é uma construção social do nosso tempo e que está cada vez mais sendo comum as pessoas começarem a se reconhecer a partir de práticas sexuais. Isso tem se transformado numa identidade. O capitalismo permitiu isso, então, assim, é inevitável que a gente comece a falar de pauta LGBT em qualquer lugar e a gente não crie mais LGBTs. A gente vai criar de qualquer jeito, sabe? Essa coisa de a gente não vai influenciar as crianças a serem LGBTs. Isso parte da ideia de que todo mundo é hétero, porque então os héteros não precisaram ser incentivados a ser héteros. O tanto de gente que com a criação de novas referências e estudos e convivência, saindo da casa dos pais, indo para uma cidade grande e convivendo com outros espaços, conseguiu se entender trans. Hoje em dia não é mais só aquela coisa de as travestis são aquelas pessoas que eram umas bichas muito bichona e aí elas queriam até virar mulher. Tem, por exemplo, pessoas tipo a Luna, sabe? Que eram literalmente homens héteros cis, né, entre aspas, eram, e perceberam que existia outra alternativa, outra forma de viver. Isso vai acontecer mesmo, sabe? As pessoas percebem isso não é mentira dos conservadores. A gente tem tido mais pessoas LGBTs existindo. Não tenho dúvida nenhuma disso. Aí eu emendei com uma pergunta: você não acha que conservadores poderiam usar esse posicionamento de querer mais pessoas LGBT para atacar movimentos LGBT e o ensino da educação sexual nas escolas e criar assim um pânico moral? Mas eles vão usar qualquer coisa se a gente for falar de pânico moral, sabe? Então eu acho que no final das contas vale mais a pena a gente estar tentando pegar a régua e puxar ela para o lado mais radical, já que a gente vai sofrer com ataques mesmo. Aí depois eu pedi a ela se ela poderia explicar o que é esse PrEP, PEP, qual que é a importância disso. Uma analogia boa para poder explicar o que é PEP e PrEP, que imagino que a maioria das pessoas vão entender, seria comparar com os métodos contraceptivos. Por exemplo, o anticoncepcional, a pílula, que se toma todo dia pelas pessoas que não querem engravidar. Essa pílula, ela é semelhante ao PrEP, porque o que é o PrEP? Ele é um medicamento que se toma antes da exposição ao vírus HIV. Então, ele é um medicamento que se toma todos os dias, um comprimido mesmo, e esse medicamento ele vai impedir que a pessoa seja infectada pelo vírus do HIV, caso ela tenha contato com esse vírus. E então, da mesma forma que a pílula impede uma gravidez indesejada daquela pessoa que toma todos os dias. Já o PEP, ele funciona mais ou menos como uma pílula do dia seguinte.
Então, depois que a pessoa teve contato, né, supostamente com o vírus HIV, ela vai tomar o PEP, né, vai ir numa UPA e vai acessar o PEP, ou num CTA, Centro de Testagem e Aconselhamento, e ela vai acessar o PEP, e aí ela vai eliminar o vírus do HIV ali. Esses dois medicamentos, eles são muito importantes na prevenção e no combate à AIDS, porque eles estão barrando justamente o vírus que causa a AIDS, e que a gente sabe que teve grande repercussão negativa na saúde pública do nosso país, principalmente nos anos 80 e 90. E eles são uma política pública recente, são disponibilizados pelo SUS, mas acontece que um problema que a gente tem hoje é que eles são disponibilizados, não é de forma universal, é muito focalizado e é restrito a poucos municípios. Então, aquela mesma dinâmica de as pessoas que moram em cidades maiores e moram em estados que têm uma infraestrutura de saúde melhor, que são os estados mais ricos, né, em geral, essas pessoas vão ter mais acesso. O que a gente quer com essa proposta de campanha seria universalizar isso para que todas as pessoas tenham acesso. Até porque essa política de PrEP, quando a pessoa acessa esse medicamento, isso vai fazer com que ela tenha que fazer exames periódicos para poder acessar. E fazendo exames periódicos, a gente consegue ter um melhor acompanhamento da dispersão, né, das ISTs que a gente tem circulando pela nossa população, porque a pessoa vai estar sempre testando para gonorreia, vai estar sempre testando para sífilis, que a gente sabe que também são doenças que têm crescido bastante, e assim prevenindo. E também ela nesse processo ela vai ter acesso a informações com médicos. Então, o melhor dos mundos para a política de saúde pública no que tange ao combate a ISTs, em especial HIV, seria a gente universalizar os PrEP, o PrEP e o PEP, através da disponibilização deles em todos os municípios e invertendo essa política que hoje em dia é focalizada em homens que fazem sexo com homens, em mulheres trans, travestis e profissionais do sexo, para toda a população, porque toda a população transa, né, no final das contas. Inclusive, boa parte da população ou transa com travestis, mulheres trans e homens gays, bissexuais, profissionais do sexo, ou transa com alguém que transa com uma pessoa assim. Então, assim, de uma forma ou de outra, isso está circulando, né? Não adianta nada a gente querer fazer uma política focalizada, sendo que todo mundo tem risco de contrair HIV e ISTs e DSTs em geral. Não existe grupo de risco, porque não faz sentido a gente focalizar no grupo de risco nessas pessoas, sendo que até as outras pessoas, elas também transam com essas pessoas, ou transam com pessoas que transam com essas pessoas. Então, assim, é igual eu disse no início, todo mundo transa. E as pessoas normalmente não usam camisinha, né? Muitas vezes. Lembrando, gente, que apesar das perguntas poderem parecer ser feitas por um conservador, eu tô de acordo com pelo menos 99% do que a Spaghetti diz nesse podcast e muito do que a gente construiu na campanha junto, né? Eu não colocaria meu esforço numa coisa que eu não acredito. O contato com ela foi muito educativo para mim, me ensinou muita coisa. Eu sinto que eu cresci como ser humano e abri a minha cabeça para muitas questões que eu não tinha contato normalmente. Eu sou muito grato a Spaghetti por ter trabalhado junto comigo nisso. Na verdade, eu que trabalhei junto com ela, né, porque a candidatura é dela. E é só isso que eu tenho pra dizer, que você é foda, camarada. Valeu aí por ter me permitido ser útil na sua campanha. A próxima pergunta é o seguinte: você defende uma política de cotas e permanência estudantil para pessoas trans e travestis em universidades e concursos públicos. Como que você acha que isso ajudaria essa população? E como você vê a efetividade da política de cotas? A política pública de aplicar cotas em universidades e em concursos públicos foi uma política exitosa no sentido de diminuir a desigualdade racial e social nesses espaços. Então, se a gente quer repetir o mesmo efeito para pessoas trans e travestis, a gente tem que estar buscando fazer isso o mais breve possível. Obviamente, para nós que somos comunistas, a gente não vai aceitar de fato que essas medidas elas se restringam a cotas. Então, para nós, é inadmissível que a gente, a partir do momento que a gente conquista as cotas, a gente não tensione por uma banca de heteroidentificação decente e com parâmetros que sejam medidos pela própria população trans, e mais ainda, para que
se acesse o pleno emprego. Porque com o pleno emprego e com, no caso das universidades, a extinção do vestibular, a gente para de ter também a necessidade de estar incluindo pessoas trans meramente por cotas dentro do mercado formal de trabalho e das universidades. A gente para de ter essa necessidade de incluir elas por cotas. Porque, por exemplo, quando a gente vai falar em escolas, a gente não tem nenhuma proposta de fazer cotas para pessoas trans travestidas nas escolas. Óbvio. Por que a gente não tem essas propostas circulando no movimento trans? Porque as escolas já são universalizadas. Você já tem um acesso às escolas universalizadas no Brasil. Ok, mas as pessoas trans não acessam ainda assim as escolas. Mas aí, quando a gente consegue universalizar essa política, esse acesso para toda a população, aí as políticas são outras, são políticas de permanência. Então, por exemplo, por que as pessoas trans não acessam as escolas? Não acessam porque não tem banheiro, porque são discriminadas, não acessam porque não tem seu nome social respeitado, não acessam porque sofrem diversas violências naquele lugar, não acessam porque são expulsas de casas e não têm onde morar, não têm o que vestir, não têm o que comer, e aí, portanto, elas precisam abandonar esse espaço. Então, assim, quando a gente for pensar que a gente consegue universalizar a política de emprego e ensino superior, aí nossas demandas serão outras para a permanência dessas pessoas nesses espaços que garantem a dignidade delas, né? Próxima pergunta você falou em universalização do ensino superior, então eu queria saber como que seria feito isso e por que fazer isso? Você não acha que isso faria a educação a nível superior piorar de qualidade se qualquer um pudesse entrar? Assim, qualquer um pode entrar, né? Mas isso aqui precisa passar por um vestibular antes. Pensando que a educação é um direito e que investir na educação é importante para o futuro do nosso país e que isso ajuda também a valorizar a força de trabalho desse país e também que as universidades precisam e devem ser construídas por e para a classe trabalhadora, o próprio Enem, ele não é uma forma de medir concretamente a inteligência de uma pessoa para trazer ela para a universidade. Nem o Enem, nem o vestibular. Porque eles estão basicamente afunilando pessoas com diversas realidades diferentes num país extremamente desigual, numa prova que é igual para todo mundo, né, via de regra, com algumas exceções, né, como o PPL, e colocando aquilo como régua para medir a entrada delas numa política pública, né, numa política de Estado, que deveria ser universalizada para todo mundo. Agora, a gente não tem, por exemplo, nos países onde o vestibular foi extinto, Uruguai, Argentina, essa questão da diminuição da qualidade da educação. Porque, na verdade, o problema da qualidade na educação dos estudantes, está muito mais relacionado a outras variáveis que podem aparecer e que a gente consegue corrigir mesmo sem vestibular. Por exemplo, na Argentina, os primeiros períodos você entra gratuitamente, né, sem precisar de vestibular, mas ao mesmo tempo eles medem suas notas para ver se você pode continuar na universidade. Esse não é o ideal para a gente, como a gente pensa numa universidade popular, mas, de qualquer forma, não existe só uma forma de você estar medindo a qualidade da educação daquela universidade, e também a gente não pode ficar focalizando os problemas da educação somente nas pessoas, né? Porque, claramente, um sistema de seleção que ele consegue selecionar um número muito pequeno de pessoas para as universidades, ele não está selecionando os mais inteligentes se a gente pensa que a gente precisou de cotas para poder colocar, por exemplo, as pessoas que tinham uma renda menor ou que eram pretas e pardas. Então, que tipo de sistema é esse? Ou então, por exemplo, na pós-graduação, a mesma coisa, que é um sistema que também acaba privilegiando mais as pessoas brancas e de classe média. Então, assim, na realidade, assim como isso não se expressou na realidade dos países que aboliram o vestibular, a gente também tem que pensar em outras formas de melhorar qualitativamente a nossa universidade, que não implique em excluir quase toda a parcela da nossa população dessa universidade. Até porque essa população que não vai para a universidade, ela tende a ir para empregos mais precarizados, ela não valoriza a nossa força de trabalho do nosso país se a gente tem uma perspectiva de desenvolvimento.
que é uma coisa que a gente não tem hoje em dia realmente, faz até sentido, né? Hoje em dia ter pouca vaga na universidade, porque realmente não tem perspectiva de desenvolvimento nesse país que exija um investimento grande em tecnologia e em qualificação da mão de obra. Mas se a gente pensa em fazer isso, essa é uma das tarefas extremamente centrais. O exemplo da Argentina que a Spaghetti deu é muito bom, porque ele deixa evidente a hipocrisia da classe média brasileira, que é contra a universalização do ensino superior no Brasil, mas que direto manda os filhos para fazer medicina lá na Argentina, né? Porque lá não tem vestibular. Porque eles são uns tapados. Tá, esquece essa parte. Mas enfim, na próxima questão eu perguntei: você não acha que isso faria com que existisse um excesso de pessoas com diploma em relação às vagas de emprego ofertadas e uma escassez de mão de obra em outros serviços que não têm necessidade de diploma? Então, não, porque hoje em dia a gente já tem deficiência de mão de obra. A gente tem vários segmentos da economia que estão ociosos e tem muita gente desempregada, muita gente que já deixou de procurar emprego, então nem conta mais como desempregada, a pessoa vira desalentada mesmo. E mesmo assim, a conta não fecha, né? A gente tem muita coisa para construir e mesmo assim tem desempregados. A verdade é que, assim, as pessoas não vão parar de trabalhar simplesmente porque elas vão começar uma faculdade, né? Porque a maioria das pessoas, elas costumam querer viver mesmo. E a realidade que a gente tem na juventude hoje em dia, por exemplo, que é quem principalmente pretende entrar na universidade, é que essa juventude está tomada por empregos precarizados e ou ela trabalha muitas horas ou ela trabalha pouco recebendo menos ainda. Então, como eu posso explicar? Essa juventude ela está inserida numa dinâmica de mercado informal. Se a gente quisesse pensar seriamente em gerar mais empregos, estar inserindo mais pessoas na economia produtiva e permitindo que essas pessoas ainda assim tivessem tempo para os estudos, seria muito mais lógico a gente pensar em uma redução da jornada de trabalho sem redução salarial. Porque se a gente pensa numa jornada de trabalho reduzida sem redução salarial, a gente está falando de que as pessoas vão poder trabalhar e poder estudar ao mesmo tempo. Muito mais gente, né? E sem falar que estudar também é trabalho. Então, faz todo sentido para nossa economia. A gente também está pensando numa forma de financiar esses estudos dessas pessoas, fazendo com que elas possam estar contribuindo para o nosso país a longo prazo. Um exemplo muito bom de como isso pode ter acontecido na história uma vez é a União Soviética, né, que é um país que foi deixado em frangalhos por uma guerra civil no início do século XX. E mesmo assim, o país conseguiu construir uma das maiores infraestruturas daquela época, se tornou a segunda maior economia, né, uma potência nuclear com acesso à bomba de hidrogênio e uma industrialização super rápida. E eles fizeram isso reconstruindo um país em guerra, que tinha muita demanda de serviços a serem executados para a construção daquele país, e mesmo assim foi possível fazer isso formando muita gente, né? Nunca se formou tantos cientistas quanto na experiência soviética de uma forma tão rápida, né? Tanto é que 25% da população científica estava na União Soviética em meados dos anos 70. Inclusive, mais da metade desses cientistas eram mulheres, coisa que não se observava em nenhum outro país do mundo, né? A gente vê aquele filme Estrelas Além do Tempo, e uma coisa que aquele filme mostra é a restrição das pessoas negras e mulheres nos espaços onde se praticava ciência, onde desenvolvia os avanços científicos. Na União Soviética, com certeza, aquelas mulheres lá seriam inseridas de muito bom grado na pesquisa científica e teriam todo o apoio do governo, porque era assim que funcionava lá. Só lembrando, pessoal, que se você está curtindo esse bate-papo meio desordenado que está rolando aqui, entre o Bruno do presente e a Spaghetti do passado, compartilhe esse episódio para mais pessoas,
porque eu não tenho feito muito, né, como eu já tinha dito no início, e seria muito importante, assim, pra mim, se vocês divulgassem esse episódio para mais pessoas. Eu fiquei um bom tempo parado, então se tinha alguém que ouvia, provavelmente até esqueceu que eu existo. Então ajuda aí o podcast a se manter existente, né, nas redes e divulga ele. A única forma de eu continuar fazendo isso que eu tô fazendo aqui, esse podcast, é tendo ouvintes. Criar conteúdo na internet é uma coisa que desmotiva demais. Mas enfim, continuando o papo aqui, a próxima pergunta é a seguinte. Voltando à questão das cotas para trans e travestis e as políticas de permanência, por que você acha que isso seria importante? Porque elas basicamente não estão acessando esse espaço. Tanto é que 86% das pessoas trans e travestis não completam o ensino fundamental. Então a gente tem alguma coisa acontecendo. Essas pessoas estão sendo expulsas da escola, né? Essas pessoas estão sendo expulsas dos espaços de educação formal, direitos que deveriam ser garantidos. Então, a gente precisa garantir que, tendo em vista essas desigualdades, a gente promova políticas que tratem essas pessoas dentro da sua realidade específica. O que isso significa? Significa que a gente precisa ver o que está impedindo essas pessoas de estarem nos mais diversos segmentos da educação formal, de estarem concluindo seus estudos. No caso da educação básica, por exemplo, pode ser o fato dessas pessoas estarem sendo expulsas de casa. E expulsa de casa é uma coisa que pode acontecer de diversas formas. Tanto a expulsão mais direta, quanto aquela casa se tornar um ambiente tão hostil que aquela pessoa se vê obrigada a ir embora. Então, políticas em que a gente tenha casas de acolhimento para crianças e adolescentes, não só crianças e adolescentes trans, inclusive crianças LGBTs, crianças que são abusadas, que são violentadas, a gente tem que garantir que essas crianças e adolescentes, elas tenham acesso à moradia independentemente do fato de elas se darem bem e terem uma relação saudável com os pais ou não. Assim como a gente também tem que garantir que essas pessoas tenham nome, banheiro, que elas sejam acolhidas principalmente, porque a escola não é só um lugar de instrução, como os conservadores adorariam que fosse, mas não é. A escola é um lugar de convivência, de alimentação, de aprendizado, de socialização. E se a gente tem um projeto específico para as escolas, como a União da Juventude tem, quando ela organiza os jovens secundaristas, que é um movimento por uma escola popular, a gente tem que estar propondo para essas pessoas trans e travestis todas as políticas públicas de permanência possíveis para que a gente não perca essas pessoas da escola e das universidades, caso elas queiram estar nesses lugares, até porque isso é uma forma da gente garantir não só os direitos constitucionais dessas pessoas, mas que elas também não sejam jogadas para a prostituição, como elas são de forma compulsória. Beleza, essa foi a última pergunta, mas vou aproveitar para mostrar para vocês a reação da Espaguete quando eu falei para ela que estava gravando. Você gravou? Ah, podemos. Ah, e posta como se fosse um podcast seu. Só que aí todo mundo vai te odiar pelas perguntas que você fez. Babado. Tchau. E assim vamos terminando o primeiro Viagem Atomicast 2023, que só saiu em março, eu acho. Fala aí depois se saiu em março, saiu em abril. E que eu espero que seja o primeiro de vários que eu faça esse ano, né? Não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar, prometo. Só fazer um parênteses aqui. Eu não acredito que a gente já tá no ano de 2023, velho. Quando eu olho pra esse número, eu acho muito estranho. Eu achava que essa altura do campeonato a gente já teria sido extinto, sei lá. Só sei que é estranho e meu cérebro tem um pouco de dificuldade de associar isso. Talvez seja só a dificuldade de aceitar que eu tô ficando velho, né? Mas além de tudo, 2023 é um número feio. Eu sou a favor de fazer um reboot da contagem igual fizeram quando Jesus nasceu. Tão engraçado hoje, seu filho de uma puta. Tu tá com o patati patatá enfiado no teu cu, é? É isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado da conversa com o Espaguete. Apesar de que eu tive que regravar minha parte. A Espaguete também tá convidada para voltar aqui sempre que quiser, para fazer um episódio da gente só falando merda também, porque ela é boa também nessa parte, nesse departamento. Com todo respeito, viu, Espaguete? Porque você sabe que eu te considero pacas e foi uma aventura muito foda
participar da sua campanha. Mas então, fechamos por hoje. Quem quiser mandar feedback, minhas redes são todas @viagematômica, ou se você quiser mandar pix, também fica à vontade. Me manda no privado que eu te passo a chave. Então é isso, povo. Valeu e até a próxima.